Olá! Hoje a gente vai mergulhar nos argumentos de um texto bem provocador, o Manifesto contra o Trabalho, do coletivo alemão Grupo Crisis. E olha, prepare-se, porque ele desafia uma das ideias mais sagradas da nossa sociedade. A primeira linha do manifesto já chega com tudo, né? É impactante. Essa metáfora de um cadáver dominando a sociedade já dá o tom radical e a ideia central do texto. A tese é a seguinte: o trabalho do jeito que a gente conhece já morreu, mas o fantasma dele continua por aí assombrando todo mundo. E é aí que a gente entra no paradoxo central que esse material investiga. Pensa bem, o manifesto diz que a necessidade de trabalho humano está sumindo, e rápido. Mesmo assim, a pressão social, a pressão política por emprego, tá mais forte do que nunca. Como é que pode, né? Como é que essa contradição se sustenta? Para a gente entender isso, a análise vai ser dividida em 4 partes, bem na lógica do manifesto. Primeiro, por que o trabalho é um cadáver? Depois, as consequências sociais disso, que eles chamam de um novo apartheid. Aí, a gente vai ver como o trabalho foi inventado historicamente e, por fim, como é que o sistema se mantém de pé com o que eles descrevem como capitalismo de cassino. Bom, mergulhando na primeira parte, a tese é ousada. A revolução da microeletrônica, ou seja, automação, computação, tudo isso tornou o trabalho humano permanentemente supérfluo. Não é uma crise que vai passar, sabe? É um limite definitivo do sistema. Agora, o interessante aqui é a analogia. Pensa só. Assim como as carruagens viraram peça de museu com a chegada dos carros, o trabalho humano, vendido como uma mercadoria, está se tornando obsoleto por causa da tecnologia. A criação de riqueza não depende mais tanto do esforço humano, e o manifesto diz que esse processo não tem mais volta. E aqui está a grande contradição que o texto aponta. Quanto mais óbvio fica que os dias do trabalho estão contados, mais a sociedade e a política se agarram a ele, de um jeito quase paranoico. É como se o trabalho, na sua fase terminal, mostrasse seu poder totalitário, sabe? Dominando todo o nosso jeito de pensar e de agir. Essa citação é brilhante para ilustrar a crueldade dessa lógica. Aquele princípio de que a sobrevivência depende do trabalho continua valendo, mesmo quando o sistema não precisa mais do trabalho da maioria das pessoas. A condenação agora é outra. Você não vai comer porque o seu suor é supérfluo e ninguém quer comprar. É pesado. Tá, então quais são as consequências sociais disso tudo? Se o trabalho está morrendo, o que acontece com a sociedade? Bom, o manifesto argumenta que a coisa não vira uma era de lazer para todo mundo, não. Pelo contrário, o que surge é uma forma nova e bem brutal de segregação. Vamos entender como é que isso se estrutura. Segundo essa análise, a sociedade se racha em 3 grupos bem distintos. Lá no topo, uma pequena elite de vencedores. Na base, uma massa que não para de crescer de supérfluos, que são tratados como lixo social. E, espremido no meio, ficam os working poor, os pobres que trabalham, presos em empregos precários de serviço só para atender essa elite. E o manifesto critica com forças 2 respostas políticas mais comuns. De um lado, tem a saída neoliberal, que basicamente deixa o mercado decidir quem sobrevive e usa a polícia para controlar quem fica de fora. Do outro, a saída do Estado, que tenta simular o trabalho, forçando as pessoas a participarem de programas inúteis só para manter a disciplina do trabalho. O ponto-chave aqui é que essa abordagem do Estado não é mais boazinha. Ela se torna um sistema de coação. O objetivo não é gerar bem-estar, mas sim forçar todo mundo a se submeter à ética do trabalho, mesmo que o trabalho em si não exista mais. Qualquer pessoa que precise de ajuda do Estado sofre uma pressão constante para aceitar qualquer emprego, não importa quão ruim ele seja. Agora, vemos para um argumento histórico que é fundamental no manifesto. A ideia de trabalho, essa coisa abstrata, separada da vida, onde se gasta energia para ganhar dinheiro, não é algo natural da condição humana, não. Na verdade, é uma invenção bem recente e, segundo o texto, bem violenta da modernidade. O texto descreve um processo que foi brutal e durou séculos. Primeiro, os estados absolutistas forçaram os camponeses a entrar na economia do dinheiro com impostos altíssimos. Depois, a industrialização enfiou as massas em fábricas e casas de trabalho. E, por fim, o colonialismo levou essa lógica para o mundo inteiro com a escravidão e o extermínio. E esse detalhe da etimologia da palavra é muito revelador. A palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Isso só reforça a tese de que, na sua raiz, o trabalho não é sobre autorrealização. É uma atividade forçada de quem não é livre. O manifesto até cita Marx para explicar esse conceito de trabalho alienado.
A ideia é que, no sistema moderno, o trabalho não é a expressão da vida da pessoa, mas só um jeito de sobreviver. A pessoa só se sente ela mesma de verdade fora do trabalho. Lá dentro, ela está só executando uma tarefa que não é dela, quase como uma máquina. Chegamos na última parte da análise, que descreve a nossa realidade econômica de hoje. Se a produção de coisas de verdade não precisa mais de tanto trabalho, como é que o sistema sobrevive? A resposta, segundo o manifesto, é através de uma simulação financeira gigantesca. O ponto da virada foi a terceira revolução industrial. Antigamente, o capitalismo conseguia criar novos produtos e mercados para reabsorver quem era demitido pela automação, mas a microeletrônica quebrou esse ciclo. A automação passou a eliminar empregos muito, mas muito mais rápido do que a capacidade do sistema de criar novos postos. Então, como é que se mantém essa ilusão de crescimento? O processo seria mais ou menos assim. Como não dá mais para lucrar tanto na produção real, o capital vai todo para os mercados financeiros. Lá, ele infla bolhas de especulação, simulando uma riqueza que, na prática, não está sendo criada. A crise de verdade é só empurrada com a barriga, não resolvida. Isso aqui ilustra o mecanismo perfeitamente. O dinheiro que não acha mais lugar lucrativo na economia real, sabe, construindo fábricas, criando produtos, é forçado a entrar no cassino da especulação. Aí ele infla o valor de ações, de ativos financeiros e cria uma acumulação que é, no fundo, fictícia. Hoje em dia, muitas empresas gigantes ganham mais dinheiro com seus departamentos financeiros especulando no mercado do que, de fato, produzindo e vendendo coisas. A produção real vira quase um negócio secundário, às vezes até dá prejuízo. O lucro de verdade vem do cassino financeiro. Então, para resumir os argumentos centrais que a gente viu, o trabalho, como a gente conhece, é uma invenção histórica e violenta. A crise dele é terminal, causada pela tecnologia. A política só sabe gerenciar a exclusão social de um jeito repressivo. E a economia global se sustenta numa bolha de especulação que mascara o fato de que o sistema morreu. E a gente termina com essa questão bem provocadora. O manifesto não dá uma solução de bandeja, mas lança um desafio. Ele argumenta que o maior obstáculo não é técnico nem econômico, é a nossa própria incapacidade de imaginar um mundo que não gira em torno do trabalho. O que aconteceria se a gente levasse essa ideia a sério? Fica aí a reflexão.